Bom dia, quarto ano, como é que vocês estão? Hoje é sexta-feira, nós temos aula de português, matemática e ensino religioso. Em português, nós vamos continuar falando sobre os adjetivos. Hoje nós vamos conhecer os adjetivos biformes e os adjetivos uniformes. Os adjetivos biformes, eles apresentam duas formas, uma para o gênero masculino e outra para o gênero feminino. Vejam os exemplos. Helena é uma menina simpática. Paulo é um menino simpático. A blusa é vermelha. O casaco é vermelho. Observem. Simpática, simpático, vermelha e vermelho. Simpática, ela se refere à menina Helena. Helena, menina, feminino. Por isso, o adjetivo está no feminino. Simpático se refere ao menino Paulo, menino masculino. Adjetivo no masculino, simpático. Vermelha se refere à blusa, blusa feminino. Adjetivo no feminino. Vermelho se refere ao casaco, no masculino. Casaco no masculino, adjetivo no masculino. Ou seja, os adjetivos biformes, eles vão sofrer flexão de acordo ao gênero. Se o substantivo está no feminino, o adjetivo vai estar no feminino. Se o substantivo está no masculino, o adjetivo vai estar no masculino. Já os uniformes, eles são diferentes. Os uniformes, eles também são chamados de adjetivos comuns de dois gêneros. Apresentam sempre a mesma forma, quer no gênero feminino ou quer no gênero masculino. Vamos para os exemplos. Helena é uma menina feliz. Paulo é um menino feliz. A blusa é azul. O casaco é azul. Observem, feliz para se referir à menina e feliz para se referir ao menino. Azul para se referir à blusa e azul para se referir ao casaco. Ou seja, eles não sofrem flexão mesmo estando com o substantivo no feminino ou no masculino. Continuou sendo feliz, mesmo sendo no feminino e mesmo sendo no masculino. Continuou sendo azul, mesmo sendo no masculino ou no feminino. Compreenderam? Vamos para a atividade. Coloque U para uniformes e B para biformes para os adjetivos seguintes. Vocês vão copiar essas questões do caderno. A setinha indicando aí são duas questões, questão 1 e questão 2, para a gente fechar os adjetivos essa semana e semana que vem começar um conteúdo novo, tá certo? Então, vocês vão escrever aí essas letras de A a L e vão classificar. Infeliz, vocês vão pensar na cabecinha de vocês. Se eu coloco ela é infeliz, ele é infeliz. Infeliz teve alguma flexão? Ele mudou porque eu mudei o gênero? Ele não mudou, não é verdade? Então, ele é o quê? Você pode voltar aqui e ver, Quando ele não muda, ele é uniforme. Então, infeliz é uniforme. Bom, ele é bom. Ela é boa. E aí? Sofreu flexão. E agora, ele é uniforme ou é biforme? É biforme. Compreenderam como é? Então, vocês podem estar usando essa estratégia. Fala uma frase na cabeça de vocês. Uma no masculino, uma no feminino. Ele é paulista. Ela é paulista. E aí? Não teve flexão. Qual é a classificação dessa palavra? Então, vocês vão copiar essas questões no caderno. Essa primeira questão você vai classificar se o adjetivo é uniforme ou se o adjetivo é biforme. Já na segunda questão, vocês vão relacionar corretamente os substantivos com os artigos e os adjetivos adequados, formando uma lista de frutas. Pode repetir palavras. Observem aí. Vocês vão ter os artigos uma, uns e umas, o e a. Os substantivos: mamão, limões, laranjas, abacaxis, melancias, bananas, limão, maçãs, maçã, laranjas, mamões, abacaxis, melancia, banana. Vão ter os adjetivos: azedinhas, docinha, azedinho, docinho, maduros, grande, pequena, azedinha, azedinhos,
madura, maduro, docinhos, docinhas, maduras. Olha um exemplo de uma frase que a Pro formou. Uma maçã docinha. Eu peguei um artigo no singular, um substantivo no singular e um adjetivo no singular. Maçã estava no feminino, eu não poderia utilizar docinho. Uma maçã docinho. Tenho que colocar o adjetivo também no feminino. Uma maçã docinha. Vocês vão criar aí no mínimo 10 frases, tá certo? Podemos criar aí umas bananas maduras. Eu posso pegar esses três. Umas bananas maduras. Posso colocar também uma banana madura. Vai depender de como vocês vão decidir formar a frase. Mas lembrem-se de combinar o adjetivo com o substantivo com o artigo. Se está no singular, todos estão no singular. Se está no feminino, eles estão no feminino. Lembrando que tem alguns adjetivos que não sofrem essa flexão. Aí você pode adaptar. Exemplo, grande aí. Um limão grande. Uma melancia grande. Grande, ele não sofreu uma flexão do feminino para o masculino. Ele só vai sofrer se for singular para o plural. Enfim, deu para compreender? Vocês vão formar aí no mínimo 10 frases utilizando esses artigos, esses substantivos e esses adjetivos, tá certo? Vamos para a matemática. Vocês podem pegar o livro de vocês na página 138 e 139. Hoje a gente vai compreender o conceito de fração. Eu trouxe aqui algumas figuras para a gente entender melhor. Observe. Quando eu quero obter um meio de uma figura, eu preciso que essa figura esteja dividida ao meio certinho. Mesma coisa se eu quiser fracionar ela em 8 partes. Eu preciso que as 8 partes tenham o mesmo tamanho. Observem, o primeiro triângulo aí, ele está dividido ao meio. Por isso eu tenho um meio e um meio. O outro triângulo, eu só mudei a posição que ele está dividido, mas ele também está repartido em partes iguais. Então, eu tenho um meio e tenho outro meio. No quadrado, eu dividi primeiro na vertical. Tamanhos iguais, um meio. Depois eu dividi na horizontal. Tamanhos iguais, um meio. Agora observe esse outro triângulo e esse outro quadrado. Eles não estão divididos em tamanhos iguais, então eles não representam uma fração. A fração precisa ter uma divisão, ter que a figura seja fracionada em tamanhos iguais, tá certo? Esse quadrado também não está dividido em tamanhos iguais, então ele não representa uma fração. Poderia ser mais partes, Pro? Poderia. A gente poderia pegar aqui esse quadrado, ó, e dividir aqui assim, ao meio. Agora eu teria 4 partes de um quadrado. Se eu quiser representar uma parte aqui dele, eu tenho 1 quarto. 1 quarto de um quadrado. Eu posso fazer 8 partes? Posso fazer 8 partes, desde que elas tenham o mesmo tamanho. Compreenderam? Então, quando a figura não está dividida em tamanhos iguais, ela não representa uma fração, tá certo? Então, respondam aí a atividade na página 138 e 139 do livro de matemática, que vai estar falando sobre justamente isso que a Pro acabou de explicar, tá bom? Em ensino religioso, nós vamos pesquisar. Com a família de vocês, aí na casa de vocês, vocês vão pesquisar qual é a religião seguida por sua família. Qual a religião que a família de vocês pratica? É a católica, é a evangélica, é a espírita? Qual a religião que vocês frequentam? Essa religião, essa crença, ela foi passada de geração em geração? Vem desde os bisavós de vocês, que começaram a ensinar os avós de vocês, que ensinaram as mães de vocês sobre essa crença? Quero que vocês expliquem também aí. Questionem os pais de vocês. Há quanto tempo a família está nessa religião? Já tem muito tempo? Tem pouco tempo? Foi só sua mãe que aderiu a essa religião? Ou seu pai? Ou seu irmão? Ou vem desde a sua avó? Você vai estar explicando isso. Depois, você vai fazer uma breve pesquisa sobre as crenças dessa religião. Se a sua família é católica, eu quero que você pesquise um pouco sobre as crenças católicas. No que o catolicismo acredita? O que ele pratica? Sua religião foi cristã? Foi evangélica? Você vai colocar, pesquisa lá. Quais são as crenças? Exemplo,
Os evangélicos não acreditam em santos. Eu quero que vocês tragam um pouco dos detalhes da religião que a família de vocês segue, tá certo? E usando dessa pesquisa também, vocês vão pesquisar um pouco sobre a importância de combater a intolerância religiosa. Pesquisem lá, qual a importância de combater a intolerância religiosa? Essa terceira questão aí, ela vai dar um textinho, tá certo? Não vão dar só 3 linhas, tá bom? Copiem essas questões aí no caderno de ensino religioso, respondam uma por uma atentamente e a terceira questão vocês vão realizar essa pesquisa. Pesquisar a religião que a sua família pratica e falar um pouco sobre ela, sobre a crença dela, e pesquisar sobre a importância do combate à intolerância religiosa, tá certo? Então, nós temos aula, ou atividade de português no caderno, são 2 questões sobre adjetivos. Temos atividade de matemática na página 138 e 139 sobre frações e temos essa atividade de ensino religioso para fazer uma pesquisa com a sua família e na internet sobre a religião da sua família e sobre intolerância religiosa, tá certo? Então pesquisem, respondam essas atividades, enviem lá no grupo que a prova vai estar olhando a atividade de cada um de vocês, tá certo? Então, boas atividades, tchau, tchau e até amanhã!